de ser e de viver para os homens na face da terra. E quando nós falamos da modernidade, nós estamos falando de um fenômeno que iniciou com a derrocada no sistema feudal, tem nos movimentos revolucionários americano e francês grandes marcos, grandes faróis, mas essa transição para o moderno não foi algo simples, imediato ou rápido. Isso é, no dizer, essa expressão ela é emprestada de Boaventura Souza Santos, isso é um projeto. E não é só um projeto de economia, de sociedade, de poder, de relações sociais, mas é um projeto maior, é um macro projeto. Chama ele isso de um projeto filosófico da modernidade, porque ele consegue agregar todas essas várias dimensões do mundo da vida. E se nós pensarmos na modernidade como um acontecimento histórico, ela vai ali do final do século XVIII, 1790, 1800, até há uma certa controvérsia, até 2000, até agora, até 1970, choque do petróleo, 1990, internet. Há dúvida sobre o ponto exato onde se operou essa transição. Mas nós estamos falando, na melhor das hipóteses, de um projeto de 200 anos, que já vinha mostrando sinais de esgotamento desde o início do século XX, desde o período entre guerras, mas, acima de tudo, é um projeto que reuniu uma série de escritos, teorias e concepções sobre como se poderia viver melhor. E por isso o moderno, durante muito tempo, foi algo elogioso, foi algo que colocava o homem no centro do discurso e no centro do seu pensamento. E aí vem iluminismo, antropocentrismo e, nas diversas áreas do conhecimento, a colocação do sujeito que pensa como centro da sua referência. Para nós passarmos um pouco nessa narrativa, eu vou tentar sintetizar alguns aspectos que começam com essa análise histórica de como esse fenômeno, esse chamado projeto se estruturou. Se ele é incompleto e incompletável, ou completo e completável, aqui eu vou sair um pouquinho da leitura. Aparecendo muito bem, quem sabe tem que desligar. Desligar a luz aqui da frente? Eu acho que se alguém puder. Faça um favor para mim. Não, deixa a pessoa. Só desligar essa aqui da frente aqui para deixar mais claro, mais escuro um pouquinho. Vamos ver. Essa, mais uma. Isso. Melhor? Não aparece muito. Tá, não, mas tá, os slides a gente faz. Deixa assim, pode deixar assim. Obrigado, senhor. Os slides a gente posta no anexo também, não tem dúvida. E aqui nós começamos então com a obra do Boaventura, aquelas passagens que vocês leram, da introdução do capítulo 4. Aqui nós chegamos no fim do capítulo 4 e entraríamos no capítulo 5 e no 6 dele, e começamos um debate que eu vou só tangenciar, que pode ser objeto de aprofundamento futuro, que é o que? Se a modernidade é um projeto incompleto, mas completável, que é o que Habermas nos fala, que é a chamada modernidade tardia, ou se é um projeto incompleto e incompletável, acabou. Nós estamos nos escombros da modernidade hoje, estamos, Boaventura, na pós-modernidade. Vou só tangenciar isso depois. E, por fim, de acordo com o nosso tempo, a superação desse projeto e os debates da pós-modernidade ou transmodernidade e a crise do Estado, do direito e da justiça nesse contexto. Bem, começamos aqui. Quando nós estudamos essa análise histórica da modernidade, nós vamos ver que esse projeto ele nada mais é do que a conjugação, primeiro, de dois pilares, e essas expressões são do Boaventura, vocês viram no texto, um chamado pilar da regulação e o pilar da emancipação, são como dois grandes sustentáculos de um edifício, um deles de um lado chamado de regulação, outro de outro chamado de emancipação, depois eu vou explorar cada um deles, e eles têm em comum essa articulação desses pilares como os fundamentos de um grande edifício que se ergueu sobre isso, que é a chamada modernidade, o modelo de Estado, de direito, o modelo de economia, o modelo de sociedade a partir daí, seguindo três promessas
que não por acaso estão nos preâmbulos de constituições, estão em bandeiras, estão em hinos desde o fim do século XVIII. São as 3 grandes novidades, aquilo que Boaventura chama as 3 promessas da modernidade, descumpridas. Quando nós nos situamos no fim da Idade Média, numa sociedade em castas, com vassalos e suzeranos, com um modo de produção feudal, em que a nobreza articulava com o poder religioso e com a fé o domínio, em que o Estado ou o poder era limitado a um castelo e suas cercanias, ao feudo, a extensão do feudo, do modo de produção econômico, nós vamos ver que faltavam 3 coisas a essa sociedade. Uma delas era a liberdade, porque o servo era um servo da gleba, vassalos e suzeranos eram 2 povos completamente diferentes, com poderes e regras próprias, que não se misturavam. Você não tinha liberdade, a imensa maioria não tinha liberdade. Não havia igualdade, não só por isso, mas havia desigualdade econômica, desigualdade política, desigualdade social. Não se mudava de estado, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Não havia mobilidade. Sangue azul, morre sangue azul, normalmente numa batalha, como cavaleiro, e a cavalo, porque andar a cavalo era um sinônimo de nobreza, porque custear um cavalo e os servos para sustentar o cavalo era algo de um nobre, ou a pé, normalmente de fome. Tampouco fraternidade, porque os vínculos sociais eram vínculos estabelecidos pelo seu nascimento, ou mais precisamente pelos desígnios de Deus. Nasci pobre, morrerei pobre. O conhecimento, na época já se percebia que era essencial e, portanto, conhecer era perigoso. Sempre recomendo O Nome da Rosa, tanto o filme quanto o livro, que explicam o domínio sobre o saber como um exercício de poder. Não podemos deixar que as pessoas leiam esses livros que vão podem gerar revoluções, inquietações, dúvidas. Lembro do livro que estava na discussão naquele caso, Alegoria ao Riso de Aristóteles. Se as pessoas começam a rir, elas podem ter ideias revolucionárias. Então vamos envenenar as páginas do livro para que alguém leia, e na época se lia pela própria textura do material, você precisava molhar o dedo na boca, você molha o dedo, então você virava as páginas assim, e obviamente se você envenenasse a ponta das páginas, você ia ingerir veneno. E já vou adiantar o final da história, o padre Rodolfo. Vocês viram O Nome da Rosa, o filme? Se não assistam, não só um filme extraordinário, mas ele conta a versão do livro de uma forma um pouco mais alegórica, mas mostra como o poder e o saber estavam articulados na época. E acima de tudo, porque faltava fraternidade. Boaventura nos diz que esse edifício da modernidade prometeu que, com a derrocada do sistema feudal, com a construção da chamada Idade Moderna, a Idade das Luzes, nós seríamos todos iguais, livres e fraternos, uma cabeça, um voto, todos votam, todos têm o mesmo voto, todos votam da mesma forma, todos podem escolher o seu estudo, podem escolher a sua profissão, podem escolher a sua riqueza, podem escolher quem os governa, que era uma coisa muito importante, liberdade, inclusive política, e fraternidade. Nós todos devemos ser responsáveis uns pelos outros, e isso pode vir de Deus, mas acima de tudo isso vem da razão humana. Eu penso, logo existo, e se eu posso pensar certo, e se eu pensar certo, eu vou agir certo, e eu tenho que me preocupar com os outros porque eles são tão humanos quanto eu sou, não porque Deus assim o quer. Deus pode querer, ou tudo bem, mas não é mais porque Deus quer, é porque nós todos merecemos, nós todos temos a mesma humanidade. Todos temos, não por acaso, direitos humanos iguais. Isso começa a se conectar com uma série de conceitos que nós vemos hoje. E esse primeiro pilar, o pilar da regulação, é o pilar que estrutura a dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão sociocultural da Idade Moderna.
3 autores que, via de regra, não interagiam muito, pouco se relacionavam e que escreviam mais ou menos cada um pensando na sua realidade, no seu contexto, mas que escreviam mostrando coisas que iam na mesma direção. Hobbes, que não era o único, mas ele é talvez o melhor representante dessa escola, constituiu aquilo que o Boaventura chamou, esse que é o vocabulário do Boaventura, o princípio do Estado, e junto do Estado o direito, que nada mais é do que a regulação do poder, e aí vem coisas que surgiram logo a seguir, como o Estado de direito democrático, que é o Estado regulado pelo direito, em que o poder é regulado. Montesquieu andava junto, dizendo, olha, para funcionar bem nós temos que ter um sistema de freios e contrapesos, poderes executivo, legislativo e judiciário harmônicos e independentes. Vocês viram isso em algum lugar? Montesquieu. Junto andava Weber, falando da racionalidade, da burocracia, do aparelhamento do Estado, mas acima de tudo Hobbes, porque ele via o grande Leviatã, a figura mitológica que se parecia um monstro, que era um monstro, mas que tinha membros, braços, pernas, cabeça, tronco, e em relação ao qual, se cada um de nós abrisse mão de um pouco da nossa liberdade, nós iríamos viver melhores. Todos seríamos melhores como seres humanos. Porque se cada um tivesse plena e total e irrestrita liberdade, nós seríamos os lobos dos outros. Seria o homem, seria o lobo do homem. E para tanto precisamos abrir mão um pouco da nossa liberdade, damos ao Estado, e o Estado por isso pode nos fiscalizar, nos prender, ele pode nos tributar em nome do coletivo. E aí vem a ideia de bem comum individual e bem comum coletivo. Hobbes é o grande articulador da ideia de poder político regulado por um ente público, embora talvez ele nem soubesse da importância do que ele estava dizendo na época e de como isso impactaria os 2 séculos seguintes. Nesse pilar da regulação também tem um segundo princípio extremamente importante, o chamado princípio do mercado, que reorganiza o modo de produção, que estabelece não só John Locke, mas junto vem Adam Smith logo a seguir, que estabelece os principais postulados de um sistema de self-made man, pessoas que se fazem por si mesmas, que podem ter liberdade para escolher as oportunidades. Se eu vou escolher se eu vou ser vendedor de peixe, se eu vou ser produtor de pão, de hortaliça, ou se eu vou entrar no Estado como burocrata, no servidor público, porque isso era acessível por meritocracia, não por aristocracia, mas por meritocracia. Eu tenho mérito com concurso público, a qualidade do meu trabalho é mérito para ingressar lá no Leviatã, mas eu tenho liberdade de escolher, eu tenho liberdade de negociar, eu tenho liberdade de produzir, a liberdade de auferir os frutos e a riqueza desse meu trabalho de forma ilimitada. Isso não fica com ninguém, fica uma fatiazinha com o Leviatã, que são os impostos, os tributos, e o resto fica comigo. Não fica com o suzerano, não fica com o príncipe. Locke, Adam Smith, a riqueza das nações. E é interessante, quando a gente fala na riqueza das nações, lembrar do Adam Smith. As pessoas às vezes leem o Adam Smith pela metade. Adam Smith merecidamente tem um nome de liberal, mas Adam Smith diz duas coisas. Uma que todo mundo conhece. Ele diz que se cada um fizer a sua parte individualmente, como agente econômico, é como se, naturalmente, uma mão invisível fosse regular a sociedade, distribuir a riqueza individual em proveito de todos. Se você trabalhar como pescador, você como padeiro, como vendedor de hortaliça, como ferreiro, sapateiro, etc., esse bem individual pluralizado e compartilhado no modo de produção, bem, nós vamos conseguir o bem coletivo. Mas ele dizia uma outra coisa também, ele não era só liberal, ele era um grande igualitário. Adam Smith dizia, entretanto, cuidado, isso só é possível se todos tiverem o mesmo starting point, o mesmo ponto de partida, que é o que a gente não vê no chamado discurso liberal contemporâneo.
Isto é, lembra do primo, o Silva rico, o Silva pobre, aqueles personagens da comédia? Eles nunca serão iguais. E o Adam Smith dizia, olha, para que nós possamos aplicar esses conceitos e deixar a mão invisível, a invisible hand, fazer a sua parte, nós temos que ter todos o mesmo ponto de partida. Ele defendia educação pública e gratuita fundamental para todos. Porque se todos não tivessem acesso à educação pública de qualidade, ou pelo menos ou gratuita, ou com acessibilidade, eles nunca estariam no mesmo ponto de partida. Quem estuda em escolas melhores, desde lá do pré-escola, e quem estuda em escolas ruins, até porque às vezes não tem condição de pagar uma escola melhor, porque às vezes a qualidade está relacionada ao custo, embora nem sempre assim, mas é uma regra, eles vão ter um ponto de partida diferente, e vão ter renda diferente, sucesso diferente. Então, Adam Smith tem uma parte pouco conhecida da riqueza das nações, que não é só a invisible hand, mas é o starting point, o ponto de partida. Todos têm que ter o mesmo ponto de partida. Eles só podem começar a competir livremente, liberdade de competição, quando tiverem o mesmo ponto de partida. E nesse ponto ele se junta com o Locke. Então, o segundo princípio, vejam, Estado, política e direito, economia e sociedade. E aqui entra Jean-Jacques Rousseau, o homem da comunidade, o princípio da comunidade, em que ele diz que, bom, nós podemos conviver por muitas razões, mas a melhor forma de explicar por que estamos todos aqui agora, tanto aqui agora quanto há 200 anos atrás, lá e agora, é que nós temos uma espécie de contrato. Nós estamos aqui por um contrato. Um contrato que nos permita fazer o que a gente quiser, desde que das regras do Leviatã, inclusive fazer o que quiser, inclusive do ponto de vista econômico, como atores econômicos, consumir, produzir o que nós quisermos, mas esse contrato, ele vai nos proteger dos outros homens que agem como lobos também. Nós vamos todos estar aqui por esse mesmo interesse que nos move individualmente para o bem comum, o bem de todos. Então nós temos uma visão de direito, de poder que vai para um lado, uma visão de economia que vai por aquele lado e uma visão de comunidade, de vida social que também vai mais ou menos por aquele lado. E isso é, na leitura de Boaventura, eu estou falando aqui de Boaventura ainda, é o chamado pilar da regulação. Isso que organiza a sociedade, organiza a economia, o modo de produção e organiza o poder e as regras dentro do Estado. Então, este é um dos lados que sustenta esse edifício. São autores que convergem, por isso é um projeto filosófico. Mas o edifício tem um outro pilar que é muito importante, que é o chamado pilar da emancipação. Em que diz o Boaventura que esse pilar é estruturado por 3 racionalidades, 3 lógicas intrínsecas. Uma delas é a chamada racionalidade moral prática, a outra é cognitivo instrumental e a terceira é estética expressiva. Racionalidade moral prática, o nome diz muito, está associada ao direito e à ética. Ele vai nos dizer como essas regras são seguidas dentro da sociedade. Por que nós transitamos pela direita, no nosso caso, ou pela esquerda, se estiver no Reino Unido ou na Austrália. Ele vai dizer por que quando um fala os outros ouvem, porque nós não andamos pelados pela rua. Ele vai nos dizer que as normas de vida, inclusive, têm que ter um conteúdo minimamente ético. Isso justifica a fraternidade. É uma lógica de pensar e de agir na sociedade. E que isso vai nos fazer melhores. Uma segunda racionalidade, segunda lógica, é cognitivo-instrumental, que envolve a conexão entre a ciência e, especialmente aqui, o modo de produção econômico. O Boaventura, em outro escrito mais adiante, vai dizer, e ele é um precursor dessa análise também, que nós vivemos, com o passar do tempo, a conversão da ciência em uma técnica produtiva, isto é, em que não se faz na modernidade, se parou de fazer ciência por ciência, se fazia ciência porque alguém assim financiava e pagava. Porque a ciência, ela poderia reverter em novas técnicas, processos, métodos e tecnologias que aumentariam a produtividade ou a racionalidade do próprio mercado.
Não por acaso, a Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, tecnologia do nylon, tecnologia do látex, tecnologia da internet, tecnologia do transistor, tecnologia nuclear, etc, etc, etc. Que não foram simplesmente descobertas por descobertas, em algum momento passaram a ser apropriadas por interesses econômicos e logo a seguir o que? Patenteadas. Isto é, estabelecendo direitos de propriedade sobre o conhecimento, que mais adiante vai gerar uma série de problemas. Mas que essa racionalidade, essa lógica de que o conhecimento é um instrumento, é uma coisa típica da modernidade. Se nós olharmos, por exemplo, Gaston de Bachelard, quando ele fala do desenvolvimento da ciência, uma fase pré-científica, você vai ver que na Idade Média se tentava transformar chumbo, ferro em ouro, ou se jogava a maçã para cima para ver se ela caía ou se ela saía flutuando, ou se levantava uma pipa, não porque se queria vender maçã, produtos ou energia, isso era um acidente. O telefone não foi inventado porque alguém queria vender créditos. O telefone foi inventado por uma experiência de quase um diletantismo intelectual. As pessoas faziam ciência porque elas queriam descobrir coisas, elas eram curiosas. E quando nós entramos na modernidade, nós passamos a perceber que fazer ciência é parte do negócio. As grandes corporações transnacionais, elas têm hoje departamentos de ciência, de desenvolvimento de projetos, que nada mais são do que o quê? São espaços em que a ciência é colocada para produzir medicamentos melhores, mais rápidos, mais baratos, mais eficientes, transistores melhores, mais rápidos, etc. Para aumentar a racionalidade econômica dos negócios. Então, ciência e técnica. E uma terceira racionalidade é a estética expressiva da chamada arte e literatura. Isso, na verdade, da emancipação, ele tem uma terceira lógica, que é aquela que nos coloca nos nossos conceitos de estética, nosso conceito de beleza, nossos conceitos de relação social, conceito de moda, conceito de como nós dialogamos, nós interagimos, como o nosso conhecimento é construído, o que nós achamos bonito dos esportes. Então, racionalidade estética expressiva é aquilo que nos vincula como humanos no mesmo momento de tempo e espaço. Então, se a moda é ser magro, ou usar cabelo verde, ou a roupa é azul, isso é ditado por essa racionalidade. E, obviamente, no caso da moda, aproveitar e canalizar para o interesse econômico, que é vender roupas azuis e tinta verde para cabelo. É óbvio. Mas, ao mesmo tempo, ela é estruturante dos pilares. E esses pilares, o Boaventura também nos explica que eles são interconectados, isto é, o princípio do Estado está conectado diretamente com a racionalidade moral-prática. O princípio do mercado com a cognitivo instrumental. Então, por acaso, os exemplos que eu fui dando de um estão conectados com o outro. Mercado, conversão de ciência em técnica produtiva com o mercado, e comunidade com a arte e a literatura. Como é que o Boaventura nos coloca essa evolução do capitalismo nesse primeiro momento? É uma leitura dele, né? Um primeiro período com o capitalismo chamado liberal, o capitalismo da modernidade, que ele chama de modernidade em sentido estrito. Um segundo período do capitalismo chamado organizado, caracterizado pelo modo de produção fordista, que ele chama de modernismo, de uma forma até um pouco irônica. E um terceiro período do capitalismo financeiro, ou o capitalismo desorganizado. Quem lembra do livro do Klaus Hoff, que se chama Capitalismo Desorganizado, não é desorganizado porque ele é bagunçado, não, mas é porque ele provoca uma desorganização da estrutura social de uma forma até então nunca vista. Caracterizado pelo toyotismo, ou a especialização flexível, também se chamar, e que o Boaventura cunha como modernização. Né? Isso tem uma linha de tempo nesse fenômeno. Primeiro período, o pilar da regulação, aí ele vai analisar cada pilar em cada período. O pilar da regulação, do princípio do mercado de hipertrofia, uma extraordinária expansão econômica, como nunca visto antes da humanidade, é o fervilhar da burguesia, a urbanização das cidades, o início da industrialização, vapor, locomotiva, tecelagem. O princípio da comunidade começa a se atrofiar, ele dá uma encolhida, porque nós não somos tão livres quanto imaginávamos, porque eu, para ser livre e ter escolhas, eu tenho que ter comida, para ter comida eu tenho que trabalhar, e lembro que nesse momento da Revolução Industrial
$1 por dia, 16 horas de trabalho, mais um prato de arroz ou coisa parecida. Vale em qualquer negócio. Se você ficou doente, se acidentou, perdeu a mão, você vai morrer de fome, não tem seguridade social, etc. Então a comunidade ela sofre um baque, a promessa não é bem cumprida. E o princípio do Estado ele é ambíguo. O Buffett diz que ele é dual. Por quê? Porque o Estado, ele por um lado, ele quer fomentar esse desenvolvimento desenfreado, da economia e produção a qualquer custo, inclusive a qualquer custo social, e por outro lado ele também quer arrecadar. De certa forma ele é impactado pela crítica social de crianças de 5 anos trabalhando em ferrovia batendo pino de descanso de trilho, ou perdendo os dedos nas máquinas de tear na Inglaterra. Então o Estado ele sofre embate, ele quer crescer, porque ele vê que a produção produz riqueza e arrecadação de tributos, mas por outro lado ele começa a ser questionado, mas escuta, criança de 5 anos compra. No pilar da emancipação começa a surgir na racionalidade estética expressiva o elitismo da alta cultura, chamado Saudade do Paris. Nós temos autores no Brasil, João Camilo de Oliveira Torres, por exemplo, diz que a elite brasileira desse período, início do século XIX, 1820, 1940, o período em que se começa a produzir a alta sociedade brasileira, ela vivia no Brasil com saudade de Paris. Isto é, viver no Brasil era um mal necessário para produzir riqueza, para assim que puder pegar o vapor e ir para Paris. E não por acaso, como eles não conseguiam ir a Paris com tanta frequência, porque demorava ir a Paris e era arriscado, tomava tempo, etc., eles começaram a trazer para o Brasil estruturas de Paris, ópera do Arame, por aí vai, começa a trazer para replicar no Brasil estruturas e modelos e conceitos da Europa, chamado elitismo da alta cultura. Racionalidade moral prática, uma microética liberal, formalismo jurídico. Aqui começam a se formar as estruturas coincidindo com o movimento do positivismo jurídico, dogmatismo jurídico, a codificação napoleônica. O juiz é a boca da lei, não diz mais nada, o juiz só tem que repetir o que tem a lei. Quanto mais leis, melhor será o sistema jurídico. Totalmente liberal, sem amarras do Estado, né? Você pode poluir, você pode jogar lixo, você pode amputar dedos, não tem problema, não tem consequência, greve é caso de polícia, não é exercício de direito. Racionalidade cognitiva e instrumental, desenvolvimento e a ciência como força produtiva, e aí vem a questão do trem, da energia elétrica, de Newton, enfim. No segundo período, emerge o Fordismo, né? A gente lembra dos carros do Henry Ford, todos pretos, todos do mesmo modelo, todos iguais, em que você tinha um trabalhador especializado em colocar na roda dianteira direita e outro especializado em colocar na palheta do limpador de para-brisa e só sabia fazer aquilo. É repetição. Quem quiser comparar o Fordismo, ele entra, por exemplo, aqui na BRF, no local lá que é refil de peito de frango, ele pega um alicatezinho para arrancar um pedaço do filezinho, do sassami, né? Sassami com um alicatezinho, ele arranca o peito de frango, ele faz esse movimento nessa velocidade 8 horas por dia. Isso é Fordismo, ele passa uma nória com a frente dele com só o peito de frango, carcaça de frango pendurado, ele pega o alicatezinho com o bico todo e faz assim. Puxa o peito de frango, ele deixa pendurado, lá diante de outra pessoa, arranca ele, arranca. E um corta o peito, corta a asa, e fica assim, o dia inteiro, mais ou menos nessa velocidade, passando. Isso é Fordismo, produção em série, só faz aquilo. Então o Fordismo não morreu, ele continua em alguns setores. O princípio do mercado, ele está se expandindo, concentrando, industrializando, isto é, a produção agrícola rural vai diminuindo, nós vamos sentindo a migração, o êxodo rural, cada vez mais indústria, poluição. O princípio da comunidade continua se atrofiando, as práticas de classe, as políticas de classe vão surgindo, começa a se discutir sindicalização, associação, pertencimento, começam a surgir os serviços e a emergência da classe média urbana, porque agora nós temos gente com
com renda nos altos cargos nessas indústrias, não de direção, mas de gerência, de supervisão, etc., que tem os pequenos negócios, o açougueiro, o ferreiro, o balseiro, que eles começam a ter uma classe média. Eles não são ricos, mas eles vivem em condições melhores. Então aqui é o início da chamada classe média urbana. O princípio do Estado, ele começa a intervir, começa a ver que crianças de 5 não podem trabalhar, mas se ela tiver 10 tudo bem, começa a ter certas regras, 16 horas é muito, até 14, e começa a propor mediação de conflitos. Quando tem um problema, não é só chamar a polícia, começa a criar mecanismos processuais para que dentro do judiciário isso comece a surgir, criar órgãos administrativos e órgãos judiciais para mediar conflito. E começa a surgir o embrião chamado Estado-Providência, aquele Estado que começa a dar, a criar chamados institutos de aposentadorias e pensões, institutos beneficentes, as PIAs, os Montepios, o Montepio da família militar, o Montepio, enfim, no Brasil começam a surgir esses fenômenos que são o início do Estado que está preocupado com o futuro do seu cidadão. Começa o embrião chamado Estado Social, que ele vem Estado-Providência, é o segundo período. Pilar da emancipação, racionalidade estética expressiva é a cultura da modernidade ou modernismo cultural. Lembrem aí da Semana de Arte Moderna em São Paulo. Separação da alta cultura da cultura das massas. No Brasil se introduziu naquela época o vocabulário música erudita e música popular. As pessoas começam a ouvir Bach, Beethoven, estou escutando música clássica. Isso não é música clássica, isso é música erudita. Clássica é uma espécie do gênero. E se começou a separar samba, forró, etc. Isso é música popular, é cultura de massa. Carnaval é coisa da carne, não é da elite. Começou aí. Até o vocabulário se separou. Não se separava a música erudita de música popular, tudo era música. Aqui começa música erudita nos eruditos. Carnaval não é coisa de erudito, é coisa de massa. Começa a segmentação, estratificação do tecido social. Moral prática, dogmática formalista classeniana, que ela se vem com tudo, pirâmide normativa, não precisa de valores, a norma basta por si mesma, pretensamente asséptica, né? Basta a norma é pura, o resto não interessa, o aplicador não interessa. Racionalidade cognitiva instrumental, positivismo científico, aqui Augusto Comte, né? Forte. O mito da neutralidade do juiz e o mito da neutralidade do cientista. Aí começam a surgir as primeiras concepções da ciência, lembram do Karl Popper, do pensamento objetivo, lá no mestrado, né? Isto é, ciência são as teorias, os métodos e as ideias. Não é o sujeito cientista. O sujeito cientista é um cara contaminado, cheio de preconceitos, cheio de sentimentos, de uma carga ideológica. Isso não é ciência. Ciência são as teorias e os métodos. É a ciência pura, que ele chama de ciência objetiva. Ou pensamento objetivo. Colocou cientista no meio, estraga. Não por acaso, o mito da neutralidade do positivismo científico. No direito, exatamente a mesma coisa. O tempo positivista, o positivismo chegou a virar uma religião, ou equiparado a isso, em Porto Alegre, do lado do Parque da Redenção, tem um tempo positivista, e o lema está meio abandonado lá, mas está ainda na fachada: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Isto é, o fim é o progresso. Isto é, crescer, desenvolver. Não se sabe para quê, mas positivismo científico. Se venerava o positivismo, era um tempo. Terceiro período, já mais recente, já estamos chegando aí nos anos 60. Capitalismo financeirizado, pilar da regulação. O princípio do mercado extrapola os limites e colonizam a comunidade e o Estado. Isto é, o mercado passa a regular a sociedade. O autor usa a palavra colonizar. Isto é, o que se faz na sociedade, as práticas sociais são práticas voltadas para o mercado, e a publicidade infantil, por exemplo, começa a chegar lá na prática do mercado. O Estado passa a ser um agente econômico, o Estado tem que buscar lucro, o Estado tem que privatizar o que é mais interessante, privatizar prisões, o Estado tem que privatizar rodovias, privatizar, isto é, Estado de eficiência.
Neoliberalismo globalizante financeirizado, e aí vem a chamada globalização financeira neoliberal, espero que você aperta a botão e se movimenta recursos de um lado para o outro mundo. Você interliga os mercados, aí vem diversos atores, né? Nós temos os sistemas bancários e financeiros internacionais, nós temos um sistema de correspondência internacional, nós temos a surgimento da internet, uma série de links, de pontos de contato. No princípio da comunidade, diferenciação social e de classe já é extrema. Nós começamos já a discutir preconceito, discriminação racial, discriminação sexual, a questão do voto feminino, já que nos Estados Unidos foi um dos últimos a admitir o voto das mulheres, começa a admitir o voto dos negros, isso é, nós começamos a debater questões, por quê? Porque as pessoas não são tão iguais quanto parecem. A diferença de gênero e a diferença de cor, de raça, fazem muita diferença na realidade concreta das pessoas em termos de acesso e de oportunidade. Começou aqui a discussão de cotas raciais, de cotas sociais, etc., cujo mérito não debato, mas eu acho que isso aqui começou a se mostrar que a comunidade está diferenciada. Que as pessoas estão sendo excluídas por conta de circunstâncias que não tem nada a ver com a sua comunidade por si mesma, mas pela cor da pele, ou pelo fato de ser mulher. Até hoje a mulher ganha menos que o homem. Isso é um fato objetivo. E isso precisa ser enfrentado. Então, mas notem que aqui já começou a ficar evidente isso. A discriminação é tão evidente que agora começa a se discutir. O princípio do Estado, perda da capacidade de a vontade regular, o Estado privatiza, flexibiliza, agora o Estado começa a fugir, começa a sair, começa a esvaziar, começa a repressão sobre os excluídos, começa o autoritarismo. José Eduardo Faria daqui a pouco vai dizer que nós somos o Estado policial, o Estado de repressão. Todas as ideias são aceitas, mas até por aí. Então notem que esse terceiro período, né? E entra o toyotismo como modo de produção, ele não deixa que o Fordismo ele não é excluído, ele permanece, também é o Fordismo, por exemplo. Mas o toyotismo ou a especialização flexível, alguns dizem que é a mesma coisa, outros não, mas enfim, são dois recortes aí que permitem mostrar que nós temos os trabalhadores poliqualificados e que são flexivelmente especialistas. Ele, se tiver roda para montar, ele monta a roda. Se tiver o limpador de para-brisa, ele monta o limpador de para-brisa. E o carro não é mais só preto daquele modelo. O carro hoje ele é preta-porteira, ele é feito sob medida. Você diz, eu quero um carro azul, 4 portas, com teto, banco amarelo, roda 17. Ele faz. E para permitir isso, e ao lado um carro vermelho, sem teto, banco preto e roda 14, eles precisam ter linha de montagem flexível. E pessoas que saibam trabalhar com roda 17, roda 14, com teto 70. Então, o modelo de toyotismo ele acaba dando essa flexibilização que vai exigir o quê? Um aumento do nível intelectual dos trabalhadores e uma requalificação constante, porque vem acompanhado disso tudo no âmbito do mercado, vem ciclos cada vez mais rápidos dentro da economia dos mercados, seja de produtos, seja de serviços, seja mesmo de obsolescência, em muitos casos até programada dos produtos. Se você tem um celular que agora você comprou esse ano, em janeiro, quando chegar em dezembro, já saíram 2 modelos depois dele. E é provável que se estragar sua bateria, ou a antena, ou enfim, ou a capa, ou o display, é provável que no início do ano que vem não exista mais peça para ele. Isso em um ano. E se existir, não vai valer a pena trocar. É mais barato comprar um novo. Isso vem da miniaturização da tecnologia e da produção em larga escala, que faz o preço relativo cair em compensação dos ciclos de renovação da tecnologia cada vez mais acelerado. Então, o carro que mudava de modelo a cada 10 anos, ele muda a cada 5, muda a cada 3, e hoje muda a cada 1 até cada 6 meses. E veja, eu falei de carro. Isso é um meio de uma complexidade produtiva muito maior. Bom, pilar da emancipação. A racionalidade estética expressiva é domesticada. Nós começamos a ver o carnaval no Brasil, carnaval e futebol plastificados. O jogo de futebol tem que ser no horário que o patrocinador quer, senão ele não patrocina. Para patrocinar, para exibir, tem que ser naquele horário. Tem que ter intervalos conforme os patrocinadores. O carnaval tem que ser daquela forma, daquele jeito, daquele tempo. Você começa a ter a cultura de massa
moldada, plastificada, adaptada por interesses econômicos, inclusive. Aqui começa uma crítica e uma polarização muito grande de formas de expressão. Então, o que hoje é bonito se mantém deixará de ser. O trend nas redes sociais são os famosos lábios da... Como é que é aquela que colocou o implante nos lábios? Anitta. A da Anitta. Isso essa semana. A próxima pode ser a orelha do Pedro, Pedrinho, não sei. Desaparece, assim como vem e vai. São trends, são ondas. Né? Racionalidade moral prática, temos uma microética individualista, muito individualista. O que eu ganho com isso? Por que eu vou me meter? Não me interessa. Racionalidade fragmentada, nós vivemos pensando em coisas muito diferentes. O papel de professor é diferente do papel de pai, que é diferente do papel de consumidor, que é diferente do papel de ciclista. Quando você está dirigindo um carro, você raciocina como motorista e se incomoda quando o ciclista cruza a frente. Quando você é ciclista ou está ciclista, você se incomoda com o carro que não deixa você cruzar na frente. E por aí vai. Então nós temos papéis e racionalidades diferentes e muitas vezes irredutíveis. Você não dá para juntar. O eu ciclista, pedestre e motorista são três pessoas diferentes que não dá para juntar. Quando nós nos damos conta como pedestre, nós estamos fazendo uma conduta que como motorista nós iríamos achar perigosa. Ou como ciclista nós também iríamos aprovar e vice-versa. Por exemplo, incapacidade de responsabilidade coletiva global. Nós temos uma série de fenômenos que escapam ao controle dos modelos estatais, como a poluição ambiental, como, enfim, a questão do aquecimento global, como a regulação do capital financeiro global, que nenhum Estado sozinho ou mesmo somado dá conta. Precisamos discutir novas formas de governança. A sobrejuridificação da vida, isto é, tudo vira jurídico, tudo vira processo, tudo vira direito, tudo vira embate de norma. Veja no Brasil todo esse fenômeno de impeachment, recorre, eliminar, toma posse como todo. Isso que é sobrejuridificação, excesso de direito para coisas que o direito não dá conta e para a qual os advogados, os juízes, os promotores não são preparados para lidar, e já adiante eles nem querem lidar com isso. Isso é jogado no colo deles, eles também não querem lidar com isso. Porque quando as instâncias executivas e legislativas não produzem, estão fora de sintonia, tudo vira conflito e cai nas mãos de quem? Do judiciário, que não é preparado para lidar com conflitos dessa magnitude. Não tem formação em economia, em psicologia, em cultura, para lidar com problemas que não são substancialmente jurídicos. A falta de uma macroética. Qual é a ética nacional hoje? Qual é a ética global hoje? Nós não temos uma ética global. Nenhuma ética nacional. Nenhuma ética individual íntegra nossa. Nós somos vários. Nós todos somos contra a poluição e contra o aquecimento global, mas consumimos copos de plástico descartável. Nós compramos coisas que têm isopor, que levam 200 anos para destruir, isso pode ser trocado por cartolina. Enfim, nós temos uma série de inconsistências morais inconscientes que nos dizem que todos somos contra a corrupção, mas essa caneta eu achei, a chave me roubada, eu fico lá. Então nós vivemos uma crise ética muito profunda, não é brasileira, isso é no mundo mundial exatamente pela chamada perda da racionalidade. E na racionalidade cognitiva instrumental, a ciência não só virou uma técnica produtiva, como já adiantou com a abertura, mas ela está diretamente relacionada ao chamado complexo industrial militar. Isto é, hoje se fazem guerras para manter a economia. Iraque 1, Iraque 2, Síria, são guerras para manter a economia, para você ativar a economia. Quando a economia ia estar indo mal nos Estados Unidos, a gente inventa o ministério e faz uma guerra. Porque não é só produzir a bomba, a arma, mas é toda a cadeia logística de serviços, de uniforme, de alimentação, de telecomunicações, de transporte de combustível dos militares, e também toda a engenharia de reconstrução do que aquelas bombas destruíram. Porque
Depois da Operação Liberdade do Iraque, tem a Operação com Reconstruir o Iraque. São empreiteiras, né? Que vão reconstruir. Isso produz uma grande agregação de mão de obra. A indústria militar emprega muita gente, particularmente na produção de armas pequenas e leves e na produção de munição. Há muito trabalho manual, muito pouco é automatizado. Porque seres humanos não produzem fagulhas e máquinas produzem. Então, a racionalidade cognitiva instrumental não só transformou a ciência numa técnica produtiva, que já vinha ocorrendo, mas engajou essa técnica produtiva para fins bélicos. Porque além de destruir, vincula a reconstruir. Então a guerra, meus amigos, é um grande negócio. Talvez o melhor negócio hoje. Bom, eu vou avançar um pouquinho mais, depois eu paro para a gente poder debater. Modernidade como metanarrativa. É um projeto incompleto e incompletável? Ou é um projeto incompleto e completável? O Boaventura ele vai propor ali nessa obra, ele vai propor na outra globalização o que ele chama do novo paradigma, que é o conhecimento prudente para uma vida decente. É uma forma de religar os saberes, os novos saberes, com a vida em sociedade. Colocar o saber, o conhecimento a serviço das pessoas, não para produzir armas e bombas, mas para produzir remédios. E remédios que as pessoas possam pagar. Porque hoje a indústria farmacêutica produz medicamentos para pessoas de alto poder aquisitivo e para doenças que não são curáveis. A indústria farmacêutica não tem o menor interesse em produzir remédios de $1 para esquistossomose, gente morre de esquistossomose na África, pasme, porque a margem lucro é muito pequena, ou quem tem esquistossomose não tem $1 para comprar. Segundo, só vai investir em patologias e doenças que exigem atenção permanente. Não me parece que a indústria farmacêutica vá investir na cura da AIDS, ou vai investir na cura de diabetes, ou na cura... Porque se curar, para que vai tomar coquetel, para que vai tomar porque é insulina, para que vai... Há algumas teorias conspiratórias, que pode fazer sentido ou não, que dizem que a indústria farmacêutica, em muitos desses casos, ela já tem cura para isso. Mas ela simplesmente não tem implementar, ela patenteou, não tem oxigênio e não quer se curar diabetes através de uma vacina, por exemplo, ou através de um tipo de medicamento que atue por tempo determinado. As pessoas vão parar de comprar aqueles testes de insulina e vão parar de comprar insulina. Faz sentido, né? Não sei, isso é muito conspiratório, porque é a parte conspiratória. Mas eu digo apenas que dentro dessa racionalidade faz muito sentido. E aqui existe um embate. Aqui nós começamos a sair do Boaventura. O Boaventura vai até aqui. O que o Boaventura diz? Nós estamos hoje, na pós-modernidade. O Boaventura ele não faz um desenho, mas se ele fizesse um desenho... Opa! Bom, em primeiro lugar, se ele fizesse um desenho, seria melhor que esse. Tá? Ele faz... Se ele fizesse um desenho da ideia dele, ele diria que o projeto filosófico da modernidade era alguma coisa como um edifício sobre 2 pilares, pilar da regulação e pilar da emancipação, um deles com 3 princípios interligados com transnacionalidades, como um edifício, lá de, 3 andares. E esse edifício, o projeto filosófico da modernidade, está em crise por uma série de razões. Basta ver que nós não somos tão iguais como parecemos, nem livres, nem fraternos, apesar de 200 anos de investimento. E esse edifício está com uma série de trincas por todo o lado. O que diz o Boaventura? O Boaventura diz, olha, o Boaventura vai nos dizer o quê? Olha, esse edifício é um monte de escombros. Nós estamos em cima desse monte de escombros, olhando para aquilo. Isso aqui não tem mais conserto. Não só não tem conserto, isso desabou, caliça. Dizer, esse projeto filosófico da modernidade, que promete liberdade, igualdade e fraternidade, está incompleto, mas não só está incompleto, ele ruiu e é, portanto, um projeto incompletável. Logo, modernidade acabou. Nós estamos hoje na pós-modernidade, olhando para algum lugar do futuro que a gente não sabe
ainda que é, mas que o edifício ruiu. Então aqui começa um grande divisor na filosofia contemporânea. De um lado, esse grande sociólogo, Boaventura, e de outro, um grande filósofo, contestado, mas um grande filósofo, que é o Jürgen Habermas. O Habermas vai dizer a mesma coisa de Boaventura, de um jeito um pouco mais rebuscado. O nosso edifício é esse, ele está em crise, etc. Está cheio de trinca, mas o que o Habermas diz? Olha, isso aqui, ó, você tem que colocar mais uma escola aqui, outra escola aqui, um band-aid desse lado, um esparadrapo aqui, e aí nós vamos conseguir completar. Diz o Habermas que o projeto filosófico da modernidade está incompleto, sim, mas ele é completável. Nós estamos vivendo essa fase de remendos aqui, de esparadrapos, pilares e tipóias, o que ele chama de modernidade tardia. Essas nossas cabeças aqui, então, estão da Idade Média. Modernidade tardia. Então ele diz, ele ainda pode ser realizado. E ele dá uma série de ideias. Ele fala, por exemplo, a chamada legitimação pelo procedimento, por exemplo. Ele fala de novas formas democráticas. Ele diz que nós temos que rever conceitos jurídicos, etc. Então nós temos de um lado Boaventura, de outro lado o Jürgen Habermas. Estamos falando em pós-modernidade, olhando para o futuro incerto, não sei bem para onde vai. Ele tem as suas ideias, ele fala do orçamento participativo, democracia participativa, etc. O que ele chama de conhecimento prudente de uma vida decente, um paradigma. E o Habermas em modernidade tardia. Estamos na modernidade ainda, dá para dar uma remendada aqui, uma escorada lá. E dá para tocar à frente. Ele é ainda completável. E esse é o grande embate que nós vivemos neste momento, dentro desse projeto. Agora aqui, eu vou parar. Essa parte aqui eu vou deixar para frente. Para outro dia. Quando a gente vai entrar na crise, vou deixar para o módulo posterior. Podemos deixar aqui, né? Bem, o que nós temos de síntese dessa leitura do Boaventura? Chama a atenção para o fato que você vê o capítulo 1 e o 4. Na seleção do mestrado desse ano, uma das obras era esta, e especificamente os capítulos 4, 5 e 6. Os 5 e 6 ele desenvolve formas de poder, fala do patriarcado, etc. E fala de outros desdobramentos que não entraram nisso. Veja que eu comecei pela fala dele e entrei um pouquinho no rádio, mas não parei. E por que é tão importante compreender o projeto filosófico da modernidade? Eu adiante, já falei a vocês, essa é a leitura mais difícil que tem desse nível, dessa fase de encaramento. Por quê? Porque ela é abstrata. Ela envolve o Estado, ela envolve a economia, ela envolve a sociedade, ela envolve a cultura. Ela é uma espécie de resumo dos 200 anos que nos permitiram chegar onde estamos agora. E onde estamos agora? Nós estamos numa pilha de cômodos, como diz Boaventura, olhando para a pós-modernidade, uma coisa meio incerta, ou nós ainda vamos remendar, como diz o Habermas. Eu não vou avançar no debate aqui, mas eu vou dizer a vocês que o que nós vivemos hoje não é um acidente da história, é um passo de uma caminhada que fez o seu próprio trilho. E não estou dizendo que isso é bom. O que eu estou dizendo apenas é que nós não estamos aqui por acaso. As crises que vivemos no Brasil e no mundo hoje, de representatividade, de legitimidade política, crises éticas, as grandes crises ambientais, crises de regulação ambiental e social, as grandes crises que envolvem o fenômeno da globalização multidimensional, isso é um fenômeno econômico, político, cultural, social, jurídico, elas são um acúmulo disso. Ou diz o Boaventura, são a pilha de escombros. Que o Estado não cumpre mais o que ele nos prometeu. Nós não somos tão mais iguais do que éramos há 200 anos. As pessoas de menor renda e as mulheres votam, mas isso não transformou a nossa democracia então melhor, como se prometeu há 200 anos. Nós não somos mais livres do que éramos. Nós temos amarras econômicas, jurídicas, éticas, morais, etc.,
Nós temos horários para cumprir, grades para cumprir, metas de produtividade, metas de trabalho, horário para chegar, horário para sair, hora para transitar, sinaleira para parar. Nosso mundo é totalmente regulado, nós não podemos fazer o que a gente quer nem dentro do apartamento. Se fizer barulho demais, chama o síndico. Não é assim? Você começa a olhar no seu entorno, você não pode sair de casa como você quer. Eu me visto como eu quero. Não. Você pode mudar a cor da sua roupa, mas você não virá sem roupa. Você vai vir com um certo padrão de roupa. Eu não acho que alguém em casa, no mundo ocidental, olhe para o guarda-roupa e diga assim: eu vou vir de calça, de sarong ou de burca hoje. Você tem essa liberdade? Mas é claro que eu tenho. Tem não. Você tem uma restrição estética expressiva. Você vai sair, se você colocar um sarong e uma burca, você vai sair na rua, ninguém vai te impedir. Mas é provável que isso vai causar tanto constrangimento para você mesmo e para o seu entorno, que você vai virar e vai voltar. Ainda que você tenha, entre aspas, a liberdade dele, isso não significa que você vai poder fazer, ou que você vai conseguir arcar com as consequências de fazer, porque a sociedade vai discriminá-lo por isso. Isso, aquele que anda de sarong. Nós somos livres. Mas eu sou livre para tomar Coca-Cola. Quer dizer, você é livre para consumir. Mas para consumir você tem que ter renda. Para ter renda você tem que ter um trabalho remunerado. Será que você é tão livre assim? Ou você é livre para consumir aquilo que a sua capacidade econômica permite? Que é um limite à liberdade. Se eu quiser, eu posso comprar um carro ou um helicóptero. Pode. Será que pode? Será que essa liberdade não é só uma liberdade mais negativa do que positiva? Uma liberdade de não ser impedido a, vírgula, desde que tem as condições para, desde que tem os elementos econômicos para isso? Eu tenho liberdade de sair da faculdade? Tenho. Mas qual é a sua capacidade, as suas possibilidades, pelo menos do ponto de vista estatístico, de ter um emprego que garanta a realização do teu projeto profissional com uma escolaridade no ensino médio? Então a liberdade é até por aí. Será que nós somos todos fraternos? Até que ponto nos sensibiliza a fome, a doença e a tristeza alheia? Até que ponto a agonia dos outros nos é indiferente? Será que nós já não banalizamos o sofrimento, a fome e a miséria? Será que nós nos impactamos com gente dormindo embaixo do ponte, dormindo na calçada? Será que nós nos impactamos ainda? Ou nós já banalizamos a exclusão social? Nós já banalizamos a exclusão social. E veja, não é porque nós somos maus. A racionalidade nos coloca lá. Isto é, nós não somos tão fraternos assim, porque se fôssemos realmente fraternos, nós íamos parar, descer do carro e ir lá ajudar aquela pessoa. Mas nós banalizamos, porque nós sabemos que nós podemos parar, descer e ajudar aquela pessoa, que amanhã ela vai estar lá de novo. Porque lhe faltam as oportunidades, a liberdade positiva. Então, aquilo que se prometeu de liberdade, igualdade e fraternidade, não é bem assim. Nós não somos tão livres assim. Eu tenho liberdade para ler qualquer livro que eu queira. Tem. Mas você vai ler eles onde? Você vai achar esses livros onde? Você vai comprar? Fazer download da internet? Alguns tem, outros não. Notem que o conhecer, saber, exige poder, inclusive econômico, para ter acesso ao conhecimento. Para estar num grupo de estudo como esse aqui, você tem que ter um emprego com horário flexível, um trabalho com horário flexível, tem que ser sustentado por alguém. São 11 da manhã. Essa liberdade de estar aqui, ela tem um preço. De que, de alguma outra forma, o sustento de vocês está sendo custeado, porque vocês vão compensar, vão ficar até mais tarde, vão trabalhar sábado, domingo para compensar essa hora, 2 horas estão aqui. Então, essa liberdade, ela não é uma liberdade plena. Então, notem que essa crise desse projeto, que nos prometeu igualdade, liberdade e fraternidade, que está nas bandeiras, está nas constituições, ele não está completado. Nós temos uma liberdade econômica, uma liberdade econômica para quem pode.
E quantos podem? Quantos podem ter um diálogo aqui como vocês estão tendo, essas leituras que vocês estão fazendo? 6% entram no Brasil no ensino superior. Entram. 3% saem. Estão aqui 0,0000. Neste ou em qualquer grupo de estudo. É muito pequena a quantidade de pessoas que têm a oportunidade de estudar. E por isso esses momentos são tão importantes. Para todos nós, para mim, o Sr. Cláudio não ganha nada para estar aqui. Mas notem que isso, que era garantido a todos, não é. O Adam Smith dizia que todos têm que ter o mesmo starting point. Nós não temos. Nós temos pontos de partida diferentes. Nós começamos com ensino diferente, com idiomas diferentes. Se você entender inglês, você está 10 anos na frente. Espanhol mais 5, francês mais 5, alemão mais 7, russo mais 9. Abre portas que os outros não abrem. Então, os conceitos são diferentes. Tanto de Estado, de Direito, Sociedade, de Economia, de dimensão econômica. Bom, eu fiz um apanhado desse fragmento do Aventura, invadi em outras questões, sintetizei a principal estrutura do que ele chama dos pilares da regulação e da emancipação, e isso é a base daquilo que é a nossa sociedade hoje, já nos escombros ou já remendando. Né? Nós já estamos aqui, nós nem estamos mais no meio, nós estamos ou em cima dos escombros, olhando para a sucata daquilo que desabou, ou estamos adaptando e engendrando coisas. E por isso que esse é o primeiro módulo, esse módulo é tão importante. Mas eu queria ouvir vocês agora, né, professor Cláudio? Por favor, fique à vontade. Eu queria ouvi-los até para a gente ver o que isso impactou, não impactou. Como é uma leitura de nivelamento, eu sei que alguns de vocês já leram, já conhecem, já debateram, já trabalharam, etc. Outros não, outros é novidade. E não estou dizendo que essa é a certa, a única ou a melhor, mas ela é um ponto de partida que depois pode ser aprofundado com outras leituras. Nós vamos ver depois José Eduardo Faria, estuda isso, Luiz Fernando Coelho, enfim, Paulo Raro, mas há uma série de outros autores contemporâneos que estudam isso, essa temática. Né? Aí depois autores na política, autores na economia, autores na teoria da cultura, etc., na antropologia. Mas é um ponto de partida para mostrar que nós, porque às vezes a gente pensa que como nós nascemos nesse contexto, que sempre foi assim. A modernidade é um estalar de dedos na história do homem, da humanidade como esse projeto, muito pequeno. E está vivendo uma crise e nós não sabemos por onde vai. E não é só no Brasil e não tem nada a ver com partido político. Tem a ver com legitimidade política. Porque nós somos iguais e livres, mas os que nos representam não nos representam. Até porque eles não sabem quem nos representa. Eles não sabem quem votou neles. O Tiririca teve 400 mil votos e chegou ao presidente da Comissão de Educação do Congresso. E lembram, ele foi acusado de colar na prova, tem uma prova, de alfabetização. Que é escrever o nome em uma frase depois desse episódio. E ele teve 400 mil votos. Não é só a Tiririca, que talvez seja um notável honesto nesse contexto. Aliás, comprovadamente honesto, pelo que me parece, porque ele é um dos que não aceitava nada, né, pelo que eu ouvi, não sei se pode ser verdadeiro. Mas veja a que ponto você chegou. Ele falou no Brasil. Isso existe aqui, mas existe em Israel. Há pouco tempo atrás, o presidente de Israel foi preso e condenado, está cumprindo pena. Israel. Então, o ex-presidente francês sendo processado por corrupção. O ex-primeiro-ministro italiano condenado a serviços comunitários por corrupção. Então não é só um fenômeno brasileiro. Né? Na Argentina, né? Enfim, isso é um fenômeno de representatividade política e, obviamente, da legitimidade dessas instituições todas, desse modelo de tripartite, de freios e contrapesos, etc., que veio lá de Montesquieu e de todo esse projeto que começou com esses grandes personagens. Né? Mas vamos ouvi-los então? Ideias, dúvidas, questionamentos, inquietações.